Quem já foi ou ainda é estudante sabe que a pressão escolar faz parte da rotina da maioria dos estudantes. E que fica ainda mais intensa essa pressão em períodos dos exames finais, chegada do Enem, dos vestibulares. Por isso, é importante ter atenção aos comportamentos do estudante para que esse estresse não impacte negativamente no bem-estar emocional e na saúde mental das crianças e adolescentes. Pensando nisso, nós recebemos os psicólogos André Fiorelli e a Juliana Kunz para falar sobre como os pais podem ajudar os filhos. Boa tarde, bem-vindos ao Ver Mais. Boa tarde. Vocês que trabalham, com crianças e adolescentes, é uma queixa comum, assim, essa ansiedade nessa época do ano em função dos estudos? Sim, com certeza, né? A gente tem ouvido muito no consultório e trabalhando com adolescentes, as queixas tanto dos pais quanto dos próprios adolescentes. Esse final de ano ficar todo mundo um pouco mais estressado e ter uma concentração para ir bem nas provas é um pouco mais desafiador do que ao longo do ano. E André, os adolescentes, eles encontram um lugar de acolhimento, de empatia dos pais, né? Porque tem a pressão na escola, e chega em casa e tenta falar com o pai mete mais pressão. Os adolescentes reclamam dessa falta de diálogo, às vezes de abertura para que se fale. Olha, realmente, talvez não tenha ido tão bem durante o ano, vou pegar em exame e tá tudo bem, vou estudar e tá tudo certo, ou fica com medo até de contar? Esse é um grande problema. Muitos adolescentes acabam tendo receio de dividir essa angústia e esse momento com os pais, sendo que os pais seriam justamente o ponto de apoio para ajudá-los a encontrar esse momento que eles precisam de um foco, de algo especial. E é muito, muito recorrente pais olharem apenas para o resultado. E não assim, olha só, a gente está falando de um ano todo de aprendizagem, um ano todo de esforço, e aí de repente, faltando 2 semanas, eu mudo. Cadê? Você não vai estudar agora? Você não vai fazer aquilo? Você devia estar estudando? Você devia estar fazendo aquilo? Como foi o comportamento dessa família ao longo do ano todo? Como que se dá esse momento? É um momento muito especial para toda a família, né? Aquele resultado não é fruto tão somente do esforço individual. Isso é um ponto muito importante que as famílias precisam compreender. E, Juliana, nesse momento, botar a culpa, então, em um só, ou até mesmo na escola, né? No professor, acaba sobrando até para o professor a melhor saída. O que você sugere? Eu acho que é muito importante a gente se dar conta que uma nota, um desempenho na escola, ela tem vários fatores. Né? Não é somente o estudo, e claro, estudar faz parte, mas a gente tem que se dar conta o quanto está o estado emocional desse jovem, né? O quanto a pressão dos pais podem estar interferindo e deixando ele ainda mais ansioso, né? O estado fisiológico também, as questões do próprio corpo no momento da prova, está com dor de cabeça, não comeu bem ou não dormiu bem, isso vai ter uma alteração. A gente também precisa pensar que tem o fator lá na hora da prova, né? Alguém que está mexendo na caneta e fazendo barulho, isso vai atrapalhar. E também eu gosto de pensar que tem um fator sorte. Às vezes cai justamente aquelas perguntas que a gente não deu uma olhada maior e essas perguntas podem cair no momento da prova. Por que eu estou contando isso? Porque a gente precisa entender que o desempenho está relacionado a vários fatores. E agora, no final do ano, o importante é focar naquilo que precisa ser feito nas matérias que estão com as notas menores. Então, fazer um cronograma junto com o adolescente, porque o adolescente não consegue se organizar muito bem com o tempo, vai ajudar com que ele consiga alcançar as notas que ele precisa. Agora, André, um fator assim, a gente, claro, avalia muito o desempenho, como tu falou, muitos pais colocam peso na nota, mas também não se dão conta que, às vezes, uma desestrutura familiar, um ambiente familiar, que a criança se depara ali no meio daquele furacão, daquela discussão diária. Ela não consegue, às vezes, ter concentração. Isso se reflete também na hora de fazer a prova. Como ela disse, às vezes não dormir bem pode ser um fator, mas o próprio ambiente familiar pode ser um fator também que pode estar pesando nesse momento. Não há dúvida nenhuma que para uma criança, um adolescente, os 2 grandes momentos de contato com a sociedade, de inserção no mundo, são a família e a escola. E os 2, por isso que se fala tanto da importância das famílias participarem da vida escolar, da escola, de estarem presentes naquele processo, né? É muito comum os pais, nesse processo, às vezes, diminuírem as potencialidades do filho e reforçarem aquilo que ele não fez bem, aquilo que ele não faz bem.
em vez de reforçarem, olha, você lembra quando teve aquele trabalho difícil, que você se dedicou assim e conseguiu aquele resultado? O que está faltando para você? Às vezes, os pais deixam de trabalhar, sim, possibilidades de estudo com os filhos. Nós temos muitas ferramentas diferentes para uma pessoa se preparar para uma prova. E, às vezes, a criança ou adolescente, ela precisa que alguém aponte esses caminhos. Porque ela só vai aprender a aprender se alguém disser para ela assim, olha, tem esse método assim, por que você não experimenta? Tem pessoas que gravam o que aprenderam e depois ficam ouvindo a sua própria gravação. Tem pessoas que fazem resumos, tem pessoas que fazem mapas mentais, né? E ainda que os pais não tenham domínio sobre o assunto, elas podem até tentar brincar com aquilo. Me ensina, me explica então, né? Antes, quando nós estávamos aqui, até estávamos falando da minha experiência, que assim, qual que era o hábito na minha família? No momento do jantar, os meus pais perguntavam para mim, o que você aprendeu hoje? Não perguntavam assim, você fez a tarefa de casa? Assim, o que você estudou hoje? Conta para mim, o que foi? Ah, pai, aprendi em geografia tal coisa, em matemática, em português. Então, é um exercício que a família, inclusive, cria aquela sensação de orgulho, de autoestima na criança, no adolescente, para ele estar nesse processo de ganhar conhecimento, que é uma das grandes virtudes humanas. Agora, Juliana, vamos pegar uma situação que já não tem mais o que fazer, a criança já está reprovada. Como lidar com isso? Essa é uma situação bastante difícil para todos na família, não só para a criança, mas para todo mundo que acompanha. É importante repensar todo o processo, né? Como foi o ano e tentar levar, por mais desafiador que seja, essa questão como um aprendizado, né? Para que a gente possa fazer diferente. Então, é o momento da família se unir, né, e pensar que está junto com a criança, né, não deixar ela sozinha nesse momento, mas não, a gente está junto, a gente vai fazer diferente ano que vem. Essa foi uma experiência, foi um grande aprendizado, e isso não vai impactar necessariamente, né, em toda a formação escolar. Isso vai ser de uma forma diferente de lidar, né, com o próximo ano, é bastante importante. Então, não deixar isso como um grande evento negativo, mas como algo que acontece e a gente pode tirar aprendizado até das coisas, né, não tão legais que acontecem na vida. Para não traumatizar a criança, ela achar que por isso ela não é tão inteligente ou que é necessário, às vezes, trocar de escola, tem que avaliar o que levou ele a reprovar, né? Sim, porque muitas vezes fica uma culpa, assim, né? Aí, vou tirar da escola porque você não passou. Isso vai gerar mais culpa, né? E ansiedade, tudo isso também vai depois atrapalhar no desempenho. E agora, esse momento aí de vestibular, o Enem já passou, mas ainda muita gente está fazendo prova final. Dicas. Eu sei que psicólogo não gosta muito de dar dicas, mas assim, eu sei que até a gente recebeu há pouco uma mensagem de uma criança dizendo que já está tranquilo, que já passou, mas para quem não está tranquilo, como se organizar agora sim nessa reta final? Essa parte entra justamente a questão dos métodos. Né? Existe uma questão bem básica, até como resolver provas. Qualquer prova. Né? Aquela dica clássica, falando em dicas, comece pelas perguntas que você sabe. Não fique ali se torturando naquilo que você não domina tanto e aproveite para ir limpando a sua prova. Você já resolveu um tanto dela, você já vê aquilo tudo resolvido e deixa aquele tempo para fazer. Essa questão de procurar o método, sabe, é procurar o ponto de apoio. Às vezes os nossos amigos têm soluções boas para estudar. Converse com os pontos de apoio. Diz para um professor, assim, eu estou estudando dessa maneira, não está dando certo, como eu posso fazer? Procure organizar o seu dia, em vez de dizer para você mesmo assim, não vou jogar videogame, não vou fazer tal coisa, diga assim, eu vou estudar matemática, eu vou estudar física. Sabe, isso faz parte de um otimismo, assim, de dizer que você tem aquela capacidade de se dedicar àquilo que vai trazer o resultado que você deseja. Então, foque no que você quer, não no que você não quer. Exato. Essa é a ideia. Assim como, porque é muito fácil, se eu mostrasse aqui um desenho com algum tipo de problema no desenho e perguntasse o que acha de interessante nesse desenho, provavelmente ia apontar o defeito. E não ia apontar as outras coisas bonitas no desenho. E nós temos, naturalmente, uma tendência a apontar erros e fraquezas, em vez de reforçarmos as nossas virtudes
e de lembrarmos daquilo que nós conquistamos. Essa é uma dica para a vida, é uma dica para a escola, é uma dica para a vida, né? Reforçar o ponto positivo e não o negativo. Muito obrigada pela presença de vocês, Juliana, André, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais.